Eu não sabia que tinha uma filha. Quando descobri, minha vida mudou para sempre. Só não sabia ainda o quanto. Eu e a Renata estávamos juntos há 11 anos quando o telefone tocou. Era uma tarde comum de quarta-feira. Eu estava em casa, ela estava na cozinha. E o mundo ainda era do jeito que eu achava que era, previsível, organizado, meu. Atendi sem olhar o número. A voz do outro lado era de uma mulher que eu não reconheci imediatamente. E levei alguns segundos para entender quem era. Era a Ana. Eu não falava com a Ana havia quase 9 anos. A gente tinha se envolvido num período complicado da minha vida, antes da Renata. Antes de eu ter me tornado a versão de mim mesmo que eu reconhecia no espelho. Foi breve, intenso. E terminou do jeito que essas coisas costumam terminar, sem cerimônia. Sem explicação suficiente. Com os dois seguindo em direções diferentes e fingindo que era o que precisava acontecer. Ela disse meu nome uma vez. Depois ficou em silêncio por tempo demais. E então disse que eu tinha uma filha. O nome da menina era Sofia, 8 anos, cabelo escuro, olhos claros que a Ana disse que eram iguais aos meus. Nascida 8 meses depois do fim do que eu e a Ana tínhamos tido. Uma conta que eu fiz na cabeça. Enquanto ela ainda falava e que fechou de um jeito que me deixou sem ar. A Ana disse que tinha criado Sofia sozinha, que tinha tomado essa decisão conscientemente, que não queria nada de mim, que tinha construído uma vida que funcionava. Eu ouvi tudo isso com o celular colado no ouvido e a Renata a 3 metros de mim na cozinha sem saber que o mundo estava mudando de forma naquele momento. Então a Ana disse o motivo da ligação. Ela queria que eu ficasse com Sofia, não visitasse, não ajudasse financeiramente, não participasse aos fins de semana, ficasse, de vez. Ela queria transferir a guarda, completamente e sumir, da vida da filha com uma determinação, que não combinava com nenhuma mãe que eu conhecia. Perguntei por quê. Ela ficou em silêncio por um tempo que eu não soube medir. Depois disse: Você vai entender quando conhecer ela. E desligou antes que eu pudesse responder. Eu contei para Renata naquela noite. Não tenho como descrever essa conversa de um jeito que faça jus ao que foi. 11 anos de relacionamento, de confiança construída dia a dia. E eu estava sentado na nossa mesa de jantar revelando o que tinha. Uma filha de 8 anos, que eu não sabia que existia. A Renata ouviu tudo sem me interromper. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o copo de água na frente dela. Depois ela disse: Eu quero conhecer ela. Não era o que eu esperava ouvir, mas era exatamente quem a Renata era. Conhecemos a Sofia 2 semanas depois, num encontro que a Ana marcou num parque e do qual ela saiu 20 minutos depois de chegar, com uma pressa que parecia ensaiada, como se ela precisasse nos entregar a menina antes que mudasse de ideia, ou antes que a coragem acabasse. Sofia era exatamente como a Ana tinha descrito. Cabelo escuro, olhos claros, um jeito quieto de observar o mundo que me desconcertou desde o primeiro momento. Ela não foi tímida nem expansiva. Ficou do nosso lado com uma calma que não parecia de criança de 8 anos. Como se ela soubesse exatamente o que estava acontecendo e tivesse decidido esperar, para ver o que a gente fazia com isso. No caminho de volta, a Renata ficou em silêncio por quase todo o trajeto. Quando estávamos chegando em casa, ela disse: Ela vem morar com a gente. Não foi uma pergunta. A Sofia se mudou para nossa casa em março. As primeiras semanas foram o período de adaptação que qualquer psicólogo esperaria. Ela era quieta, observava mais do que falava. Levava tempo para ocupar os espaços como se precisasse de permissão para existir dentro deles. A Renata foi paciente de um jeito que me surpreendeu e me encheu de amor ao mesmo tempo. Ela decorou o quarto da Sofia com cuidado.
Aprendeu o que ela gostava de comer. Criou rotinas que faziam a menina aparecer cada vez mais em casa. E a Sofia foi abrindo. Devagar, mas foi. Um mês depois, ela já ria na mesa do jantar. 2 meses depois, ela chamou a Renata de mãe pela primeira vez, baixinho. Quase sem querer, como se a palavra tivesse escapado antes que ela pudesse segurar. A Renata saiu da sala antes que a Sofia visse que estava chorando. Eu achei que estava tudo bem. Depois comecei a notar as coisas pequenas. A primeira foi o vizinho. O Sr. Antônio morava no apartamento ao lado havia anos. Um senhor gentil, de cabelo branco, que sempre cumprimentava. No corredor e às vezes deixava frutas do sítio dele na nossa porta. Era o tipo de vizinho que a gente não valoriza até não ter mais. 3 semanas depois da Sofia chegar, ele parou de cumprimentar. Não foi abrupto, foi gradual. Daquele jeito que é mais difícil de nomear porque cada episódio, sozinho, parece insignificante. Um dia ele desviou o olhar no corredor. Na semana seguinte, ele entrou no elevador e desceu antes do andar dele quando a Sofia estava com a gente. Um mês depois, ele tinha parado de sair do apartamento nos horários em que a Sofia costumava estar no corredor. Eu comentei com a Renata. Ela disse que ele provavelmente estava passando por alguma coisa. Eu concordei porque queria concordar. Depois foi a nossa amiga Cláudia. Ela era próxima da Renata há anos. O tipo de amizade que sobrevive a mudanças de cidade, de emprego, de relacionamento. Ela veio nos visitar um mês depois da Sofia chegar. Num almoço de domingo que eu esperava que fosse normal. Não foi normal. A Cláudia ficou quieta de um jeito que não era dela. Saiu mais cedo do que o planejado com uma desculpa que nenhum de nós acreditou. E no dia seguinte mandou mensagem para Renata dizendo que estava com muito trabalho e que ia sumir um pouco. Ela não voltou mais. A Renata ficou magoada, mas não questionou. Eu fiquei com aquela coceira de quem percebe um padrão, mas não quer ver o padrão. As plantas morreram em seguida. A Renata tinha plantas por todo o apartamento. Era uma coisa dela. Um hábito de anos, e ela tinha orgulho de nunca ter deixado nenhuma morrer. Em 2 meses, todas as plantas do apartamento estavam mortas. Uma por uma, sem explicação, sem mudança de rotina de cuidado. A Renata comprou plantas novas. Morreram também. Ela parou de comprar plantas. Eu comecei a observar a Sofia de um jeito que me envergonhava admitir para mim mesmo. Não havia nada errado com ela. Era isso que tornava tudo mais difícil. Ela não fazia nada assustador. Não dizia coisas perturbadoras. Não tinha comportamentos que eu conseguisse apontar e dizer, aqui. Esse é o problema. Ela era uma criança. Ela ria, ela brincava, ela tinha começado a chamar a Renata de mãe com uma naturalidade que enchia o apartamento. De uma ternura que eu não sabia que. Sentia falta. Mas as pessoas ao redor dela mudavam. Não de repente. Devagar, como se algo fosse sendo drenado delas aos poucos. Tão gradualmente que era impossível precisar quando tinha começado. O Sr. Antônio parou de sair de casa completamente. A Cláudia desapareceu. A professora da Sofia na escola nova pediu transferência de turma sem dar explicação. O cachorro do andar de baixo, que latia para tudo, parou de fazer barulho nos dias em que a Sofia estava em casa. Eu fiz uma lista. Vi o padrão. E então olhei para Renata e percebi que ela também estava mudando. Era sutil. Era o tipo de coisa que só alguém que convive com uma pessoa há 11 anos conseguiria notar. Ela estava mais quieta. Menos ela. Como se uma camada de quem ela era tivesse sido removida e ninguém tivesse preenchido o espaço com nada. Ela ainda amava a Sofia. Talvez mais do que antes. Mas era um amor que parecia diferente do amor que eu conhecia nela. Menos espontâneo, mais fixo. Como se tivesse sido instalado no lugar do amor que ela tinha antes. Eu tentei conversar.
Ela disse que estava bem, com um sorriso que chegava nos lábios, mas não chegava nos olhos. Foi quando eu liguei para Ana. Ela demorou 3 dias para retornar. Quando retornou, a voz dela tinha uma qualidade que eu não tinha notado na primeira ligação: exaustão. Não de sono. De algo mais profundo, mais antigo. Eu disse o que estava acontecendo. As pessoas se afastando, as plantas, a Renata mudando. Falei sem parar por minutos, esperando que ela dissesse que eu estava exagerando, que era adaptação, que era normal. Ela não disse isso. Ficou em silêncio por um tempo longo. E então disse: Eu sei. Só isso. Eu sei. Perguntei o que ela sabia. Perguntei o que era a Sofia. Perguntei por que ela tinha me ligado. Por que tinha me dado a menina? O que ela esperava que eu fizesse com essa informação agora? A Ana respirou fundo e disse: Eu não liguei para te dar a Sofia porque não queria mais ela. Eu liguei porque eu não conseguia mais proteger o mundo dela. Eu achei que um pai poderia fazer diferente. Que talvez com você fosse diferente. Não é diferente, é? Cuida dela. Não porque você consegue mudar o que ela é, mas porque ela não escolheu ser assim. E ela precisa de alguém que fique mesmo sabendo. E desligou. Eu fui até o quarto da Sofia naquela noite. Ela estava dormindo. Cabelo escuro espalhado no travesseiro, respiração calma. Uma criança de 8 anos dormindo do jeito que crianças de 8 anos dormem. Eu fiquei na porta por um longo tempo olhando para ela. E então entendi o que a Ana quis dizer. Não com palavras. Com aquela certeza silenciosa que aparece quando você para de fugir de uma verdade que já sabia. A Sofia não fazia nada. Ela só existia. E a existência dela mudava as coisas ao redor dela de um jeito que ela provavelmente não controlava. E talvez nem percebesse. A Ana tinha passado 8 anos tentando proteger o mundo dela. Eu tinha chegado 2 meses atrás e já estava vendo o que ela via. A diferença era que eu olhei para Sofia dormindo e não consegui sentir outra coisa que não fosse amor. E não sei se esse amor ainda é completamente meu. Mas fico mesmo assim. Algumas crianças não escolhem o que são. E alguns pais não escolhem ficar. Simplesmente não conseguem ir embora. Esse foi mais um caso que não te contaram. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque alguns casos não podem esperar. Deixa nos comentários o que você achou. E se você conhece alguém que gostaria de ouvir essa história, compartilha. Até o próximo caso.